Pessoal, então agora a gente vai falar sobre os hebreus, né? Os hebreus é muito importante a história hebraica porque, primeiro, eles são uma das grandes fontes históricas, porque eles escrevem o Antigo Testamento, que é a Torá, que é o livro religioso deles. Então, muitas coisas que a gente sabe daquela época é graças a essa Torá. E também porque eles vão ser importantes mais adiante na construção da Idade Média, na questão do sionismo e nas brigas que existem hoje, né, hebraico-palestinas. Os hebreus, eles, então, a gente tem um pouco que é a história bíblica e um pouco que é a história, aquilo que a gente conseguiu provar. Eu vou falar um pouquinho da história bíblica e também vou dizer para vocês quando a gente diz, bom, isso tá na Bíblia, mas não é bem assim ou não conseguimos provar isso até hoje. O que se diz é que Abraão teria saído, então, né, com seus descendentes, ouvindo Deus, levado, então, esses homens de Ur, cidade de Ur, até o Mar Morto ali, né, o Rio Jordão, na região da Palestina. Ali eles teriam permanecido centenas de anos, quando então, no momento de seca, eles teriam ido para o Egito. Lá no Egito eles teriam sido escravizados. Essa questão da ida para o Egito ela ainda é contestada pela história. Alguns dizem que foi um momento de expansão do Egito até aquela região e outros falam que eles teriam ido então na época que os Hicsos teriam invadido o Egito. De qualquer forma, o que a gente tem sim provas é que eles realmente foram escravizados lá no Egito Antigo. E aí eles ficam mais ou menos uns 400 anos no Egito, e aí eles então saem do Egito liderados pelo Moisés. Né? A gente sabe aquela historinha do Moisés, né? Que sobreviveu ao massacre dos bebês hebraicos e que foi criado como filho do faraó, né? E que descobriu que era hebreu e acabou fugindo, depois Deus convenceu ele a voltar a libertar o povo hebreu então do Egito. E aí ele vai libertar o povo hebreu do Egito, abrindo o Mar Vermelho, coisas que a gente não tem como provar que aconteceram, mas a gente tem essa saída, assim, esse caminho, né, que eles teriam então feito saindo do Egito, passando pela península do Sinai e chegando então novamente na Palestina. Seriam 40 anos. O que a história diz é que muito provavelmente é nesse momento que eles se tornam monoteístas, apesar de eles dizerem serem monoteístas desde sempre, né? Bom, eles voltam para a Palestina, chegando na Palestina há outros povos ocupando ali naquele tempo que eles não estiveram. Caso, por exemplo, dos filisteus. Nesse momento, então, eles vão passar para a fase dos juízes, quando os juízes são chefes militares, né? Dominam ali o que eles vão dizer 12 tribos de Israel. E aí a gente vai ver que depois dessa fase dos juízes, eles então decidem se unificar sob Saul e eles fazem um reino só. Nessa época de um reino só dura apenas 3 gerações, Saul, Davi e Salomão. Salomão que teria construído o famoso templo de Salomão. Depois do Salomão tem uma briga, um cisma. Esse cisma então vai ser a divisão do reino de Israel e o reino de Judá. Né? O reino de Israel a gente já viu em outro vídeo, esse reino é destruído pelos assírios. E o reino de Judá, né, os que sobrevivem no reino de Judá, são levados em cativeiro lá para a Babilônia. Os persas, por sua vez, vão libertar os hebreus do cativeiro da Babilônia, eles voltam para a região da Palestina, e ali na região da Palestina, então, eles vão ficar sendo dominados depois pelos macedônicos e mais adiante pelos romanos. Quando eles são dominados pelos romanos, eles fazem várias revoltas contra os romanos, né? Uma delas, inclusive, vai virar uma outra religião, é o caso de Jesus Cristo, né? E aí, no ano 70 depois de Cristo, ocorre uma diáspora. Essa diáspora, letra maiúscula, só diáspora, é sempre essa expulsão dos hebreus da Palestina. E a partir dali, eles serão um povo sem Estado. Isso vai se manter até 1948, quando, sob o impacto do Holocausto, então, é criado o Estado de Israel. Bom, sobre os hebreus é importante saber algumas coisas. Primeira delas, tem que saber o que é Êxodo, cativeiro da Babilônia e diáspora. O Êxodo, então, a saída do Egito para a Palestina, liderada por Moisés, né? O cativeiro da Babilônia, então, quando eles são levados para a Babilônia como escravos, e a diáspora, essa saída forçada que é feita pelos romanos, certo? Outra questão importante é que eles são o primeiro povo monoteísta da história. E isso faz com que eles sejam um pouco diferente dos outros povos. Primeiro porque eles são, como eles são monoteístas, mas eles são um monoteísmo fechado, um monoteísmo para o povo escolhido. Não é, por exemplo, como a igreja católica, cristã, ou como os islâmicos que querem levar a fé para os outros. Eles não têm essa pretensão, eles são um povo escolhido para ser salvo, para morar naquela região, segundo eles. E a gente tem uma outra questão,
que é por causa desse monoteísmo, eles têm algumas coisas diferentes. O politeísmo, ele é mais, digamos assim, fácil. O politeísmo, os deuses são mais parecidos conosco. Quando é monoteísmo, a gente tem sempre esse Deus bom, sagrado, que vê tudo, que é impossível de alcançar. E aí a gente vai ter, por exemplo, algumas coisas que são interessantes, como a ideia de ajuda ao próximo, né? Todas as religiões monoteístas têm essa questão de ajuda ao próximo, né? Vamos ajudar o outro, talvez numa tentativa de parecer esse Deus bom, certo? Basicamente, era isso.